Olá, eu sou Adriana, secretária do Museu de Zoologia. Sejam bem-vindos. O Museu de Zoologia é parte integrante do Instituto de Biologia da Unicamp e nossa equipe de biólogos vai apresentar-lhes hoje nossa exposição Biodiversidade Animal Estilos de Vida. Ela é composta por 4 salas temáticas. A primeira chamamos Invertebrados e Vertebrados, Formas e Cores. Nela teremos uma dimensão da diversidade do mundo animal. Temos também o módulo Vida na Água, com aquários de água doce e salgada e alguns animais desses habitats. Uma outra sala chamamos Cidade das Formigas Saúvas. Nela aprenderemos sobre a organização das colônias, alimentação, reprodução e outras curiosidades sobre esses animais. Temos também uma sala muito interessante chamada Hóspedes e Penetras. Ela nos lembra o nosso ambiente doméstico. E no nosso ambiente doméstico, na nossa casa, quais os animais que são considerados hóspedes? E os penetras, quem são? São penetras mesmo? Vamos aprender um pouco? Vamos lá? Oi, tudo bem? Meu nome é Renata e hoje a gente vai conhecer o módulo de invertebrados e vertebrados, formas e cores. Nós vamos falar mais sobre biodiversidade marinha. Vamos lá? Bom, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre biodiversidade marinha. Mas você sabe o que quer dizer biodiversidade? Bom, biodiversidade é um termo amplo que significa diversidade de vida. E essa diversidade, ela vai desde a diversidade de genes, como genes, moléculas, e também diversidade de espécies, como plantas, animais, fungos, micro-organismos, e também passa pela diversidade ecológica, que inclui, então, a diversidade de ecossistemas, de biomas, e de hábitats. Bom, como eu disse, nós vamos falar sobre biodiversidade marinha e biodiversidade marinha animal. E antes da gente começar e de mostrar todos os ambientes e dos animais que nós temos aqui no nosso museu, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro ponto é que esses animais eles foram doados por pesquisadores aqui para o nosso museu, tanto para ser exposto aqui na nossa coleção, quanto também na coleção científica. O segundo ponto que é importante é que a maioria desses animais ela é nativa aqui do Brasil, mas nós temos também animais de outras partes do mundo. O terceiro ponto é que todos esses animais são reais e eles estão então preservados de duas formas. Ou eles estão secos, como no caso aqui da tartaruga, e aí nesse caso a gente tem essas pastilhas brancas que se chamam cânfora, e a cânfora ela é um produto repelente, então ela inibe a presença de pragas de museus, como por exemplo de insetos. Ou a gente pode ter também os animais que estão preservados em via úmida, que é nesse caso aqui o álcool. Então o álcool ele evita o apodrecimento desses animais. Essa sala está dividida em ambientes e a gente vai conhecer então esses ambientes e os animais que são encontrados nesses ambientes. O primeiro ambiente se chama marinho pelágico. Bom, marinho todo mundo já conhece, que quer dizer relativo ou referente ao mar. E pelágico, você já ouviu falar? Bom, não se preocupe que a maioria das pessoas também não conhece esse termo. Para você entender o que é pelágico, a gente vai fazer um comparativo com o bentônico. E para isso, nada melhor que uma analogia com uma piscina, que todo mundo já conhece. Então, dentro da piscina, a gente tem o fundo da piscina e as paredes dessa piscina. No ambiente marinho, esse ambiente de fundo da piscina e também da parede da piscina, então ele equivale ao ambiente que a gente chama de bentônico. Nesse ambiente bentônico, nós encontramos animais que rastejam, que ficam enterrados ou que andam e nadam bem próximo ali do substrato. Agora, a água dentro da piscina, onde a gente consegue nadar e boiar, esse ambiente, no ambiente marinho, ele equivale então ao que a gente chama de pelágico. E nesse ambiente pelágico, nós encontramos dois grupos de animais diferentes. Um grupo que se chama planctônico, que são os animais que têm pouca ou nenhuma mobilidade, então eles são levados pela coluna d'água, e um outro grupo de animais que nós chamamos de nectônicos, que são animais que possuem alguma estrutura que ajuda esses animais a nadar, então eles têm uma maior mobilidade do que os animais planctônicos.
Como exemplos de animais planctônicos, nós vamos conhecer os quinidários. Aqui nós temos a mãe d'água e aqui também a caravela portuguesa. Ambos pertencem a um grupo que se chama quinidária. Os quinidários, eles apresentam quinida, e essa estrutura chamada de quinida, elas quando passam pela nossa pele dão uma sensação de queimação. Esses animais, então nós temos aqui um animal inteiro e aqui a gente tem uma colônia. Então, como uma colônia, nós temos vários animais e cada um deles tem uma função diferente. No caso desse aqui de cima, nós chamamos de pneumatóforo, porque é ele quem dá essa mobilidade ali, pouca mobilidade, mas que ele flutua ali na corrente. E aqui nós temos os tentáculos, e nesses tentáculos nós temos os responsáveis pela alimentação, pela reprodução. E aqui, inclusive, essa questão do tentáculo é bem interessante, porque esses tentáculos podem chegar até 20 metros de comprimento, mas a maioria deles tem cerca de 30 centímetros. Então, esses são animais planctônicos, que têm pouca mobilidade. E como exemplos de animais nectônicos, nós temos o cação, que é do grupo dos tubarões. O cação ele tem as nadadeiras, que ajudam na movimentação dentro da água, e também esse corpo afunilado, que também ajuda nessa questão da hidrodinâmica ali dentro da água, no ambiente nectônico. O segundo animal nectônico é a lula. A lula tem o corpo mole, é um animal que nós colocamos no grupo dos moluscos. Além disso, ela tem essa propulsão a jato, que ajuda nessa movimentação dentro da água, e ela pode chegar até 40 km por hora de velocidade. Uma outra estrutura também que ajuda nessa movimentação é a concha interna. Essa concha nós chamamos de pena. Como vocês podem ver, parece mesmo com a pena de uma ave. Nós acreditamos então que ela ajude nessa movimentação dentro da água. E o terceiro animal, que é a tartaruga verde, ela tem essas patas que parecem remos, que também ajuda nessa movimentação dentro da água. É uma pata achatada. O segundo ambiente que nós vamos conhecer se chama fundo submerso. No fundo submerso, nós encontramos vários animais, como eu disse anteriormente, são animais bentônicos. Então, nesse caso, nós vamos ver 3 grupos de animais diferentes. O primeiro grupo é um grupo que representa os animais que ficam fixos no substrato, como, por exemplo, essa cesta de Vênus. A cesta de Vênus é um animal do grupo dos porífera, e como todo porífero, ela tem, então, poros, são animais portadores de poro, como a gente pode ver aqui nessa imagem, nesse animal em exposição. Então, nós encontramos muita cesta de Vênus ali no fundo submerso. O segundo grupo de animais que nós encontramos no ambiente do fundo submerso são animais que conseguem andar bem próximo do substrato, como, por exemplo, o isópode gigante, que é um crustáceo. Inclusive, ele é parente do tatuzinho de jardim, que nós conhecemos aí no ambiente terrestre. E, nesse caso, ele tem, então, pernas, e com essas pernas ele consegue se locomover no fundo submerso, bem próximo ali do substrato, assim como os camarões. Nós podemos ver também que tem pernas e que ele utiliza para se locomover no ambiente do fundo. E o terceiro grupo que nós vamos conhecer no ambiente do fundo submerso é um grupo dos animais que conseguem nadar bem próximo do substrato. No caso aqui nós temos um polvo como representante desse grupo. Os polvos, é interessante dizer que eles têm uma estratégia de defesa diferente, porque eles têm uma glândula de tinta, e essa glândula de tinta, então, elimina essa tinta, uma tinta preta, que dispersa, então, possíveis predadores. A tinta não é tóxica, mas ela tem um cheiro forte, e no caso, por exemplo, dos tubarões, eles ficam, então, um pouco perdidos quando essa tinta está eliminada pelo polvo, eles não conseguem perceber que tem uma possível presa. E um outro grupo, o mesmo grupo ainda dos animais que conseguem nadar, nós podemos encontrar, e ali bem próximo do substrato, nós podemos encontrar o peixe-coió ou o peixe voador, que ele não é da mesma família dos verdadeiros peixes voadores, que são aqueles que saem da água e conseguem planar, mas porque ele fica só no fundo submerso. E nesse caso, ele tem essas nadadeiras, que são nadadeiras bem avantajadas, parecem asas, e ele utiliza e ele abre essas nadadeiras quando ele se sente ameaçado, porque assim ele parece maior do que realmente ele é.
E um outro animal que nós encontramos, que é ali bem próximo do substrato, é o peixe linguado branco. É um peixe que se locomove praticamente deitado ali no substrato, e por isso ele tem dois olhos voltados do mesmo lado. Nesse caso é interessante porque quando o animal ainda está na fase larval, ele tem um olho voltado para cada lado da superfície do corpo, mas ele sofre uma metamorfose e um olho migra para o mesmo lado. Então, por isso que ele fica com os dois olhos voltados para o mesmo lado. Outro exemplo de animal que nós encontramos junto ao fundo é a tamarutaca. A tamarutaca é um crustáceo e é o crustáceo recordista do reino animal, por dois motivos. Primeiro, por conta da sua visão, é um animal que consegue enxergar 16 tipos de cores primárias, porque ela tem 16 receptores de cores, de luz. E só a título de comparação, nosso olho, o olho do ser humano, tem apenas 3 receptores e o dos cães tem apenas 2. Então, realmente, é um animal que tem uma visão muito boa. O segundo recorde desse animal é com relação ao soco mais potente. As tamarutacas são divididas em dois grupos. Nós temos o grupo das esmagadoras e das perfuradoras. O da nossa exposição é um animal perfurador. Mas nós temos também dos animais esmagadores, e nesse caso são os animais que têm esse recorde, tá? Por que isso? Porque o soco desse animal ele pode atingir 720 km por hora e 60 quilos por centímetro quadrado. Então, assim, é realmente muito forte, ela consegue quebrar conchas, consegue perfurar, consegue inclusive quebrar a parede de um aquário. Então, é um animal realmente muito forte. E os outros animais que nós encontramos no fundo são os moluscos. Aqui nós temos representantes dos gastrópodes, como por exemplo esse chamado búzios. Temos também os bivalves, que são encontrados no fundo, como por exemplo esse aqui é um gastrópode, alcone. E também encontramos equinodermos, como por exemplo as estrelas do mar. Algumas podem ter 9 braços, outras 5 braços, mais comum. Encontramos também a bolacha da praia. Algumas bolachas elas possuem essas aberturas que nós chamamos de lúnulas. Elas ajudam o animal a se estabilizar ali no fundo. E também encontramos as serpentes do mar. Nesse caso nós temos as serpentes com braços simples, como esses, dessa caixa, ou com braços dessa forma, que são braços ramificados. E as serpentes do mar elas têm esse nome porque quando elas estão vivas, o braço ele serpenteia, então parece uma serpente, por isso que eles têm esse nome. O próximo ambiente que nós vamos estudar se chama praia. A praia é um local de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. É aquele que nós podemos falar que, em geral, é delimitado pela faixa de areia. Essa faixa de areia está, então, entre a maré mais baixa e a maré mais alta. Nesse ambiente, que inclusive é onde nós gostamos de ir durante as nossas férias, e onde nós ficamos ali na faixa de areia, nós encontramos também muitos animais, como, por exemplo, os ciris. Os ciris estão dentro de um grupo que se chama crustáceo. Eles têm essas pernas aqui, as últimas modificadas, para ele conseguir se movimentar. Encontramos também poliquetas, como esse, e esses poliquetas estão dentro de um grupo que se chama Anélida, que são também onde nós encontramos as minhocas terrestres. E aqui nós temos, no caso, as minhocas marinhas, que são os poliquetas. Os poliquetas têm esse nome porque eles têm muitas cerdas, como a gente pode ver bem fácil nessas duas espécies. Essa se chama Eunice sebastiana, é um animal que chega até 2 metros de comprimento e até 2 centímetros de largura. É um animal inofensivo, mas infelizmente ele está no grupo de animais ameaçados de extinção. E um segundo poliqueta que nós podemos encontrar é esse, que se chama verme de fogo, e ele é bem alaranjado, parece fogo mesmo, e cor de fogo, e ele também tem essas cerdas quando entram em contato com a nossa pele, dá uma certa ardência. E também nós encontramos no ambiente da praia bolachas da praia, como aqui exposta, e também vários moluscos, como por exemplo esses bivalves, que são muito conhecidos por nós quando a gente vai para a praia. O próximo ambiente que nós vamos estudar se chama costão rochoso.
O costão rochoso, assim como a praia, é um local de transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Mas diferente da praia, onde nós encontramos areia, aqui nós encontramos as rochas. E nesse caso nós encontramos, então, animais diferentes, como por exemplo os equinodermos. Nós podemos encontrar estrelas do mar, como essas que estão aqui expostas, ouriços do mar, como esses três. Aqui, esses animais eles estão com a boca voltada para baixo, e esse também é o ouriço, mas ele está com a boca voltada para cima, para mostrar a lanterna de Aristóteles, que esses animais possuem. Ela serve para raspar as algas no sedimento. Nós encontramos também o pepino do mar. O pepino do mar também é um equinodermo e ele tem o corpo alongado e tem tentáculos aqui na boca para se alimentar também de detritos. E nós encontramos os lírios do mar. Os lírios do mar, eles possuem esses cirros que eles usam para se prender sobre as rochas. Nós encontramos também animais que são fixos, como por exemplo as cracas, e outros que têm pouca movimentação, como os caranguejos, e também moluscos de vários tipos. Tem moluscos, os gastrópodes, os bivalves. E também nós encontramos as esponjas. Aqui no caso nós chamamos de esponja de banho, porque realmente algumas são utilizadas para banho, porque elas são bem macias por conta da espongina. E nós encontramos também no costão rochoso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade marinha e também do nosso Museu de Zoologia da Unicamp. Até a próxima!